Espiritualidade e devoção. Salve Maria! Eu sou Padre Alexandre, sou jesuíta e fui provocado a fazer esta reflexão sobre a diferença entre espiritualidade e devoção. Certamente vocês também fariam esta pergunta. Não é a mesma coisa? A devoção não está dentro da espiritualidade? Em uma devoção também não existe espiritualidade? São perguntas que cada um de nós pode responder a partir da sua experiência no caminho espiritual. Porém, eu faria uma provocação, olhando primeiro para a questão devoção, devocional. A gente escuta a palavra devoto, né? Uma pessoa devota, uma pessoa voltada para um gesto, para um santo, uma santa. Eu tenho devoção de rezar o terço, então eu rezo o terço. Quando eu pego o terço, eu beijo o terço, eu faço um ato que é pessoal. Dentro disso está a minha devoção. Devoção também tem a ver com tradição, com cultura, em determinadas situações, momentos. Por exemplo, vamos pegar a nossa história de brasileiros, que muitas vezes as comunidades foram nascendo no interior, longe daquelas igrejas que tinham padres. O padre às vezes passava uma vez por ano e o povo tinha que seguir a sua fé e a sua tradição ali no interior. Quem não recorda, por exemplo, da sua avó que ensinava a rezar o ofício de Nossa Senhora? Levantava às 3 horas da manhã, colocava todo mundo de pé, onde estivesse, sentado na sua rede, na sua cama, e dali entoava os hinos a Nossa Senhora, rezando o ofício de manhã. Isto é uma tradição, mas também é um ato devocional, que pode ser de uma pessoa, pode ser de uma família, pode ser também de uma comunidade. Então há ato devocional que pode ser pessoal. Eu, por exemplo, quando vou rezar, entro numa igreja, faço o sinal da cruz, me ajoelho diante do Santíssimo ou de alguma imagem de santo ou santa, tenho uma reverência. Isso são atos que estão ligados à minha devoção. O jeito como eu expresso essa minha fé, o jeito como eu manifesto esse meu jeito, né, de rezar. Então, também poderia ser chamados de atos de piedade, piedade popular. É uma expressão que nós usamos, talvez de forma errônea, porque piedade está mais ligado ao sentido original da palavra, de ser bondoso, da piedade, do querer ajudar, cuidar, ter pena. Mas também cresceu num outro aspecto que a gente diz piedade, uma pessoa muito piedosa, né? Aquela pessoa sempre muito piedosa, ela sempre vai rezar daquele jeito, ela não gosta de barulho, ela faz isso. Então aqui está um modo de viver a fé de forma piedosa. Pode ser até no sentido mais pejorativo. Então vai entendendo um pouco? Se vocês fizerem um exercício de memória aí, vocês também vão recordar o que seria a questão da memória. Por exemplo, diante do crucificado agora na Semana Santa, quantas pessoas não têm esta devoção popular de fazer suas orações na Semana Santa? Está ligada à devoção de um povo. Nisso também tem espiritualidade. Claro que tem. A espiritualidade pode ser compreendida como caminho, um modo de vida, uma maneira de experienciar e vivenciar a busca de Deus. Eu, como jesuíta, vou falar da espiritualidade ignaciana. Até temos aqui atrás a imagem de Santo Inácio, este peregrino que propõe um caminho espiritual. Talvez fica mais fácil a gente ter essa ideia de caminho.
E no caminho eu posso ter atos devocionais. O peregrino, por exemplo, na sua peregrinação em direção a esse coração interior, que ele olha, observa os detalhes das coisas e vai percebendo ao longo do seu caminho, vai rezando, vai aprendendo com a palavra de Deus a ter um olhar interior para si e ao mesmo tempo um olhar para o exterior, olhar e ver o mundo ao seu redor. Um caminho espiritual. Então ele está traçando um percurso. Como peregrino, ele vai percorrer um trecho desta estrada. E neste caminho, por exemplo, em determinados momentos da sua parada espiritual, ele também pode ter atos de devoção, que é própria daquele peregrino. E diante da cruz, ele pode se inclinar, pode se ajoelhar. Eu costumo dizer que em alguns momentos a devoção me ajuda, mas também pode, em certo exagero, atrapalhar até mesmo a minha oração pessoal. Como o próprio Santo Inácio propõe, que se uma pessoa quer rezar sua oração pessoal o tempo todo de joelho, não teria nenhum problema, mas vai chegar uma hora que o joelho vai doer. E isso vai dificultar a minha oração, porque eu vou me concentrar na dor e não na palavra que eu estou meditando. Aqui eu fiquei preso a um ato devocional, de permanecer em joelho, mas não me abri à possibilidade de estar numa posição cômoda para que a minha mente e o meu coração esteja mais atento à palavra de Deus, a meditar, a contemplar as imagens que vão aparecendo naquela minha oração, com olhar da imaginação, como diz Santo Inácio. Está vendo? Aqui a gente começa a perceber uma diferença entre aquilo que é devocional, que pode ser a atitude de uma pessoa, que nós muitas vezes herdamos dos nossos antepassados. Eu já citei aqui o exemplo da minha avó, que gostava de rezar o ofício de Nossa Senhora. Você também deve ter outras pessoas na sua família que foram trazendo ou passando para você alguma tradição, algum modo de rezar. O modo de rezar o texto, o modo de fazer sua oração ali em um determinado momento da vivência familiar, na hora das refeições, por exemplo. Eu tenho o hábito. Talvez a devoção está mais ligada também a um sentido de hábito. Então, eu sou devoto àquilo, eu faço aquilo, sempre estou realizando aquela minha liturgia, vamos dizer assim. Porém, é preciso tomar cuidado, porque não estou criticando o ato devocional. Eu só estou ajudando a entender qual que é a diferença de um e outro. Por quê? Nesta provocação, em que fui convidado a falar sobre esses dois temas, era justamente para ajudar as pessoas a refletir qual a diferença entre espiritualidade e devoção. Então, essa é a questão que eu coloco para vocês. Então, a espiritualidade supõe-se esta ideia de um caminho interior, onde eu vou realizando este encontro com Deus, uma busca da compreensão de mim mesmo, e em mim também vou compreendendo um pouco de Deus, e depois lanço um olhar para as coisas e também para os movimentos interiores, para as minhas vivências, para aquelas coisas que me afetam. Está vendo toda esta dimensão espiritual que ocupa toda a minha vida, inclusive nos meus atos devocionais. Certo dia, realizando um ato devocional diante da imagem de Nossa Senhora, eu posso estar ali ajoelhado, olhando para a imagem de Nossa Senhora e ter uma vivência espiritual. Está vendo? Um ato devocional que me leva a uma vivência espiritual. E comecei a meditar no coração. Então eu me levantei, porque estava com o joelho doendo um pouco, mas o pensamento era profundo e brotava em mim um desejo de maior aproximação desse mistério de Nossa Senhora, da mãe do menino Jesus, do sim que Maria disse. Isso impactava o meu coração. Tá vendo? Eu já saí do meu ato devocional, que me ajudou a fazer essa experiência espiritual, e estou indo um pouco mais além. Estou alargando o meu caminho espiritual, estou aprofundando,
tentando compreender esse mistério de Deus que se faz presente nestas coisas todas. Aqui, como peregrino, eu estou dando passos, eu estou avançando, aprofundando e compreendendo esse mistério de Deus que se faz presente na minha vida. Isso tem a ver com a espiritualidade. Mas o ato devocional pode também estar presente neste meu caminho, em determinados momentos. Quando Santo Inácio, por exemplo, sugere que a pessoa faça um colóquio ali, na sua oração pessoal, depois de ter feito a meditação, está terminando o tempo da oração. Você quer concluir a oração. Então, diante, por exemplo, de Santo Inácio e da pessoa de Jesus Cristo, eu peço a Santo Inácio que interceda por mim, que eu aprenda, muitas coisas como ele aprendeu, a abrir-me à graça do Espírito, a me colocar na presença de Deus. E depois eu me lanço nesse desejo de... E aí eu faço esse colóquio. Então aqui, esse colóquio pode ser um ato devocional. Nesse momento eu posso me ajoelhar, posso fazer uma inclinação. Está vendo? Dentro da minha oração também tem um ato que é da minha devoção. Porque eu aprendi isso com a minha avó, a rezar desse jeito. Mas para viver a espiritualidade, eu posso usar deste ato devocional ou não. Uma coisa não impede a outra. Então, dentro da minha oração tem que ter um ato devocional? Não necessariamente. Mas se tiver, vai atrapalhar? Não. O que eu não posso é ficar preso no ato devocional e esquecer que a espiritualidade propõe um caminho interior. E aí eu fico preso no... Eu não me abri a possibilidade de me levantar e sentar numa posição cômoda para que eu pudesse prestar mais atenção em tudo aquilo que eu estava experimentando diante de Nossa Senhora, na minha meditação. Espero ter ajudado vocês com esta provocação, mas depois, em outros momentos, se quiserem, podem me convidar de novo a repetir algum elemento que eu coloquei aqui, ou, em outros momentos, a falar sobre atos de devoção e o meu caminho espiritual. Eu diria que a tentativa aqui não é tentar dizer o que é um e o que é outro, mas é tentar entender que existe uma relação entre a devoção e a espiritualidade. Mas para dizer que são duas coisas diferentes. Isso é muito importante. Então eu desejo a todos um bom caminho espiritual. Salve Maria! Deus nos abençoe sempre. Amém.